Olá, amigos, e bem-vindo. Nossa primeira história é: tô aqui na dúvida se vacilei ou não, mas antes, se inscrevam no canal e deixem o like. Tenho uma cunhada chamada Amy que vem sempre da cidade dela para nos visitar. Ela fica na nossa casa ao invés de hotel, mas toda vez que rola de sair para comer, ela escolhe uns restaurantes chiques. O porém é que ela sempre esquece a carteira ou arranja uma desculpa para não pagar a parte dela. E o pior é que ela meio que dá a entender que, como eu ganho mais dinheiro, eu que tenho que bancar todo o rolê. Não meu marido, mas eu especificamente. Eu tiro um bom dinheiro, mas não rola de bancar todo mundo toda vez. Eu até já paguei a conta antes e falei pra ela me pagar depois, mas ela nunca acertou depois. Aí ontem foi a gota d'água. Ela marcou de ir num restaurante mega caro e antes da gente sair deixou claro que não ia ficar pagando as coisas dela. Agora veio um momento em que posso ter pisado na bola. Meio que me inspirei no estilo 2 homens e meio. Na hora de ir embora, ela e meu marido foram pro carro, eu dei uma de esquecida e voltei para dentro de casa. Não é que achei a carteira dela bem em cima da mala? Meti ela na minha bolsa e fomos pro restaurante. Depois de comer, pedi para dividir a conta. Ela fez um drama dizendo que a gente tinha que dividir a conta porque ela esqueceu de novo a carteira. E aí eu dei o papo: essa carteira? Aí o bicho pegou. Ela ficou brava, disse que eu não devia ter mexido na carteira dela. Então, pessoal, tô sendo a babaca por ter pego a carteira dela e levado pro restaurante? Atualização do post. A Amy me ligou agora, deu uma olhada neste post e ficou revoltada comigo por falar mal dela na internet. De boa, tô tranquilaça com isso, Amy. Tomara que você leia os comentários e tire alguns insights. A Karen histérica e doida. Olá, pessoal. Quero compartilhar com vocês uma experiência incrível que tive durante a pandemia. Como muitos de vocês, eu não podia ir à escola para ver meus amigos, então decidimos fazer uma pequena viagem a um lago próximo à nossa casa. A ideia era passar o dia relaxando e nos divertindo, mas levamos a segurança a sério. Nós acordamos cedo e fomos até o lago no meu carro, levamos álcool em gel, luvas e máscaras, porque sabíamos que o lugar costumava ficar bem movimentado. Quando chegamos lá, jogamos beisebol, brincamos com carros de controle remoto, fizemos uma caminhada e finalmente almoçamos em um banco de piquenique com uma vista incrível do lago. Foi nesse momento que uma mulher chamada Karen se aproximou de nós. Ela pediu que saíssemos dali, alegando que estávamos espalhando sujeira. Nós explicamos que estávamos apenas comendo e usando máscaras e luvas para nos proteger. Ela ficou irritada, mas acabou indo embora. No entanto, a história não terminou aí. Mais tarde, Karen voltou com seu marido e um policial. O policial parecia relaxado e amigável, e ele nos perguntou o que estávamos fazendo ali. Contamos a ele sobre Karen e ele nos pediu desculpas por tê-lo chamado. Ele até verificou nossas mochilas para garantir que não tínhamos nada suspeito. Enquanto isso, Karen continuava discutindo com o policial e seu marido. Eventualmente, eles tiveram que pedir a ela para deixar o parque. Depois que eles se foram, pudemos aproveitar o resto do dia em paz. Foi uma experiência meio constrangedora lidar com alguém tão besta em um banco de piquenique num parque, mas no final tudo acabou bem. Mais uma Karen qualquer maluca. Quando eu tinha 15 anos, aconteceu algo estranho comigo. Nunca imaginei que teria que compartilhar essa história, mas acredito que é importante compartilhar para que todos possam entender a importância de enfrentar situações de discriminação. Para criar um contexto, tenho uma amiga de longa data que vou chamar de F. Nós somos amigos desde os meus 6 anos de idade e nos conhecemos muito. Um dia decidimos dar um passeio por uma trilha próxima ao parque da cidade e tudo parecia tranquilo e normal. No entanto, nossa tranquilidade foi interrompida quando uma mulher, a quem vou chamar de Karen, nos abordou. Karen imediatamente assumiu que algo estava errado ao nos ver e começou a nos questionar. Ela estava acompanhada por seu filho, que parecia ter uns 5 ou 6 anos de idade, e ele repetia tudo o que ela dizia. Karen começou a questionar F sobre se ela estava sendo forçada a fazer algo, o que era totalmente injustificado. A situação estava ficando desconfortável e foi nesse momento que eu decidi intervir.
Karen perguntou diretamente a mim se eu estava sendo forçado, e eu respondi que não, explicando que estávamos apenas aproveitando o nosso dia. Mas Karen não parava por aí. Ficava insistindo em fazer perguntas inapropriadas. A situação se tornou ainda mais complexa quando o homem que estava ouvindo a conversa se aproximou. Ele sugeriu que Karen não deveria nos abordar daquela forma, mas ela ignorou e ameaçou chamar a polícia, alegando um suposto sequestro. A polícia foi chamada e, após explicarmos a situação, eles entenderam que não havia nada de errado. Foi um alívio, mas o que Karen disse antes de ir embora foi perturbador. Ela afirmou que não deveríamos fazer amizade com pessoas como eu, insinuando preconceitos e estereótipos injustos. Depois desse episódio, minha família e eu decidimos registrar uma queixa por assédio. Levamos o caso ao tribunal e Karen ficou furiosa ao nos ver lá. No tribunal, explicamos a situação e até o pai de F, que era um bispo da igreja mórmon local, testemunhou a meu favor, atestando meu bom caráter. Karen, por outro lado, não tinha provas concretas para suas acusações infundadas. O juiz não deu ouvidos às suas reclamações e a condenou a uma multa significativa e serviços comunitários. Essa experiência me ensinou muito sobre enfrentar a discriminação e o preconceito de cabeça erguida. E a mensagem que quero transmitir é a importância de não julgar alguém com base em estereótipos. A Karen da scooter. Passei os primeiros 15 anos da minha vida lidando com uma deficiência. Recentemente consegui uma scooter elétrica, o que foi uma verdadeira dádiva. A liberdade que isso me proporcionou é incrível, mas também aprendi que nem todos entendem como esses scooters são essenciais para pessoas como eu. Hoje quero contar sobre um acidente que ocorreu quando estava no Walmart. Para esclarecer, meu Walmart local não oferece scooters de cortesia para clientes, porque todas as que tinham foram roubadas ou danificadas. Eu estava lá apenas para comprar um lanche quando de repente me vi no chão. Uma mulher aparentando ter por volta de 40 anos estava tirando minhas sacolas da minha scooter. Eu estava chocado e perguntei o que ela estava fazendo. Sua resposta? Ela disse que estava pegando a scooter da loja, pois acreditava que eu, como uma pessoa gorda e preguiçosa, não precisava dela. Claro, isso era um equívoco total, já que minha scooter era novinha em folha e tinha meu nome gravado nela. Mas, como já ouvi falar sobre muitas Karens antes, sabia que discutir com ela não levaria a lugar algum. Em vez disso, gritei por segurança e alguns funcionários vieram me ajudar. Eles chamaram a segurança e, como o Walmart tinha uma grade para a saída, a mulher não conseguiu escapar. Ela continuou insistindo que a scooter era da loja, mesmo com todas as evidências dizendo o contrário. A polícia foi chamada e, após analisarem as imagens de segurança, ficou claro que ela me agrediu para me tirar da scooter. A mulher foi presa e eu recebi o típico cartão presente que eles dão às vítimas de Karens, junto com uma história para compartilhar. Felizmente, meus ferimentos foram leves, com um quadril machucado e um pulso torcido. Atualização do post. Conversei com um policial hoje e, devido às imagens de segurança da loja, posso evitar o tribunal em relação às acusações de agressão. A mulher está sendo acusada de agressão e roubo, com multas que chegam a $2.000. Por favor, parem de me sugerir para processá-la. No Canadá, não temos o hábito de processar por qualquer motivo. E considerando que meus ferimentos não foram graves, a compensação financeira provavelmente não valeria o estresse físico e emocional que isso causaria. Por que existe tantas Karens retardadas? Vivenciei em minha cidadezinha, no meio do nada, uma história um tanto frustrante. Antes de entrar em detalhes, deixe-me dar um breve contexto da história. Após trabalhar muito, consegui comprar minha própria casa e um pequeno terreno com um trailer. Além disso, tive a oportunidade de adquirir um Ford Escort antigo, que até hoje continua me servindo muito bem. E não para por aí. Depois de 10 anos, decidi embarcar em um emocionante projeto de restauração de um Chevy Monte Carlo 1987, um carro que sempre sonhei em ter. Com a ajuda de amigos e muitos tutoriais da internet, consegui consertar e personalizar o Monte Carlo. Passei dias e noites cuidando dele, transformando-o em uma verdadeira joia. No entanto, o que aconteceu a seguir foi completamente inesperado.
Um belo dia, decidi sair com meu Monte Carlo para encontrar um amigo, mas ele teve que cancelar devido a problemas com a namorada. Optei por pegar o lanche e voltar para casa. Enquanto estava saindo da lanchonete, uma mulher chamou minha atenção. Ela estava usando uma saia curta e parecia estar interessada no meu carro. Perguntei se ela gostou do meu carro e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ela começou a zombar de mim, duvidando que o carro fosse meu, devido à minha aparência simples. Foi quando a chamei de volta, brincando com a situação. Porém, ela não parou por aí e de repente ela me agrediu de forma chocante e inesperada. Ela me chutou com força entre as pernas e a dor foi insuportável. Para minha sorte, um policial chamado PS estava patrulhando nas proximidades e ouviu a nossa briga. Ele acreditou na história da mulher e logo me algemou, entregando minhas chaves para ela. Fui levado à delegacia e colocado em uma cela, enquanto o PS fazia suas acusações. No entanto, tudo mudou quando o xerife, tio do PS, finalmente apareceu. Expliquei minha situação e após algumas discussões, ele percebeu o erro cometido por seu sobrinho. PS foi repreendido e o xerife me deixou ir, mas o estrago já estava feito. A mulher, que descobriu se chamar Karen, havia fugido com meu carro. Meu seguro se recusou a cobrir os danos, então o escritório do xerife teve que me indenizar. Karen foi presa, mas não antes de destruir completamente meu carro. Ela o abandonou a alguns quilômetros da cidade. Fiquei desanimado ao ver meu amado carro em ruínas, mas pelo menos o valor do carro foi pago. PS recebeu uma lição sobre como ser um policial responsável e passou por um treinamento para melhorar seu desempenho. Hoje ele é um policial mais competente, mas ainda evita minha presença. Com a ajuda do xerife e meus amigos, construí um novo carro praticamente idêntico ao anterior. Levei 1 ano, mas o resultado valeu a pena. Agora, mantendo um seguro melhor, estou mais do que determinado a proteger meu novo veículo. Lembre-se sempre de não julgar um livro pela capa. Obrigado por assistir.